Dança Podcast com Thiago Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a 2022, primeiramente, o primeiro episódio deste ano. E eu estou muito honrado de começar e recomeçar, na verdade, esse projeto e começar esse ano 2022 com essa convidada mais que especial, Anny Gagliotti. Pronunciei certo? Tá certinho. Aí! Boa, já estávamos... Não vou falar que você treinou antes. Tá? Não vamos falar que a gente estava nos bastidores aqui perguntando a pronúncia certa. Qual que é o nome completo? Aniele. Ah, Aniela! Ai, meu Deus! Eu vou! Quase. Aniela Gagliotti. Mas mais conhecida profissionalmente por Anny, né? Anny Gagliotti. Maravilha. Uma profissional renomada de São Paulo, conhecida no Brasil e provavelmente mundo afora. Estamos aqui começando 2022 e retornando com esse projeto maravilhoso. São pessoas contando suas histórias com relação à dança, o que a dança provoca na vida delas, em volta da vida delas. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Anny. Anny, vamos começar do começo para ficar legal. Primeiramente, agradecido para você, mais uma vez, a sua presença, a sua disponibilidade. E queria saber um pouco de como começa a tua história, de quando que você se relaciona com ela, com a dança. Bom, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, né? A gente estava aí tentando se ajustar desde o ano passado, agora saiu. Feliz de ser o primeiro de 2022. Maravilha. Que venham muitos e que seja um ano próspero para todo mundo, Maravilha, né? para nós. A minha história com a dança, ela é muito familiar, porque desde pequena, né, eu sempre, minha vida infantil foi regada a pagode, né? Então, Legal. aqueles churrascos familiares, muito pagode tocando, foi bem na época dos pagodes anos 80, 90, né, aquele auge. E a dança, ela entrou nesse momento. Meu pai, ele dançava pagode, e aí eu tenho recordações, assim, desde os 3, 4 anos de idade, dançando com meu pai. Então, ele me colocava no pé dele e a gente dançava ali junto. Aí depois a gente vai crescendo, vai ficando mais envergonhado, não queria mais dançar junto, mas eu sempre fui... Meu corpo sempre se movia muito quando eu escutava, né, a música. Então, eu dançava axé. Eu nunca me especializei, mas eu fiz um pouco de balé quando eu era menor, né? Uhum. E antes de conhecer o mundo da dança de salão, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu brinco assim que hoje em dia as pessoas elas conhecem muito a dança de salão através do sertanejo, né? Da dança do sertanejo, porque são as músicas mais tocadas atualmente, né? Mais popular. Sim. E na minha época foi o forró, porque foi aquele auge do forró universitário, né? Fala mansa, arrastapé e circulador de fulô. Então eu venho aí desse boom, só que sem saber que existia um universo de dança de salão. De verdade, assim, eu não tinha a menor ideia do que era dança de salão. Legal. E isso até também conta um pouco da nossa idade, né, Anny? Revela um pouco da nossa... Porque eu sou da mesma época. Boa. E aí o pessoal vai falar, ela? Nossa, porque a galera se espanta com a minha idade. Mas sim, gente, eu sou uma jovem senhora já. E aí você teve esse relacionamento, mas esse relacionamento com o forró, você tava saindo nos lugares, aí viu o pessoal dançando, foi aquele encontro mais popular, né? Não tão acadêmico. Você se encontrava com a dança naquele estilo mais despojado, dá uma dançadinha aqui, uma dançadinha ali. Sim, de olhar. Eu comecei a dançar forró, na verdade, assim, quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, e tinha uma amiga que ela aprendeu a dançar, sei lá onde, e ela começou a me ensinar a dançar. Eu aprendi primeiro a conduzir no forró, porque ela sabia conduzir, então eu comecei a aprender. E aí, nessa época, né, com essa minha
carinha de jovem, eu não podia muito entrar nos lugares, né? Todo mundo me barrava, me barram até hoje. Então, eu não conseguia entrar nas baladinhas ainda, né? Porque eu tinha 14 anos, tal, com cara de 12. E então eu aprendi a dançar forró, conduzir e ser conduzida, né? E só depois que eu comecei a frequentar os lugares de forró. Mas até então eu não fazia ideia do que era dança de salão, tá? Era bem específico para o forró. Dançava o pagode lá no comecinho, mas depois o pagode em São Paulo ele sumiu mesmo, né? Então eu não tinha tanto contato. Para mim era uma coisa muito mais familiar, sabe? Meu pai dançava, minhas tias dançavam e eu dançava ali junto com eles. Ponto, né? Perfeito. Comecei no forró e eu sempre gostei muito do samba, né? O samba sempre esteve ali presente. Então eu sempre gostei muito de ouvir samba rock, né? Então, e eu comecei, né, quando já tinha maioridade, eu comecei a frequentar as baladas de samba rock. Então eu comecei a aprender na balada samba rock também, né? E tudo muito assim, muito nada acadêmico, né? Eu ia na baladinha, dançava com um, confundia com forró. Eu lembro que no começo eu fazia uma bagunça, né, das marcações. E aí eu fui aprendendo assim esses dois ritmos nesse lugar, assim. Legal. Batia a carteirinha no Canto da Ema depois de um tempo e frequentava de quinta Teatro Mars, algumas baladas de samba rock, e esse era o meu contato com a dança até então. Legal. Boa, isso foi até quando, mais ou menos? 14, 15, mais ou menos até quando? Eu descobri a dança de salão. Olha, você fazendo entregar toda a minha idade. Eu descobri a dança de salão já tarde. Eu tinha 24 para 25. Por quê? Eu fiz faculdade, eu me formei, né? Então, a dança, ela estava sempre nesse lugar de diversão, de algo que eu gostava muito e que me dava prazer. Perfeito. Jamais imaginaria trabalhar com isso, de verdade. E terminei a faculdade, fiz faculdade, sou formada em psicologia. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu não estava trabalhando, porque eu tinha parado no último ano de trabalhar para me dedicar à faculdade, TCC, aquela loucura toda, estágios. E aí uma amiga me falou, nossa, ela tinha trabalhado numa escola de dança, e ela falou, olha, você gosta tanto de dançar, Anne, sempre gostou de dançar, por que você não vai nessa escola? Porque eu estava meio que, né, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Acabou a faculdade, não estava trabalhando. Por fim, eu encontrei um emprego na minha área, só que ao mesmo tempo eu fui nessa escola e entrei como bolsista, a antiga Cia Terra. Show! E foi lá que eu descobri que existia um universo chamado dança de salão, porque até então eu já fazia parte disso, mas eu não tinha ideia do que era isso, né? Eu acho que as pessoas não têm muita... Quem não tem contato não faz ideia do que é dança de salão, assim, né? E foi aí que eu comecei toda a trajetória, e aí realmente muito mais acadêmico, né? Que eu entrei numa sala de aula e falei, nossa, isso que eu fazia é uma abertura, isso é um passo básico, porque era muito orgânico, natural, sabe? Aí começou a conscientizar. Boa, eu gostaria de colocar 2 pontos antes da gente continuar. O primeiro ponto é que a obra voltou aqui. Tá ouvindo? Eles falaram assim, ó, eu acho que eles estão num momento importante agora, eu vou começar agora a obra, eu vou recomeçar, vou retornar. O segundo ponto é que eu sempre achei que você tivesse, eu não sei se tem, né, pelo jeito que você falou, eu acho que não, mas que você tinha uma direção muito mais forte no balé, no clássico, no jazz, pelo jeito que você dança e pela postura, pela limpeza. Eu sempre vi você dançando e falei, na minha cabeça ela vem de uma linha clássica, né? Como outras pessoas vêm do balé, do jazz, praticam dança de salão, e aí reflete isso na nossa dança, né? Mas não é o seu caso. Não, e é muito interessante, porque você não é a primeira pessoa que me fala isso. Muita gente acha que eu vim do balé, mas não, gente, não vim. Eu fiz balé, sim, por uns 5 ou 6 anos, mas assim, se a gente compara com uma relação de formação de uma bailarina, isso não é nada, né? Então, eu fiz quando eu era bem pequena, assim, eu fiz acho que dos meus 5 anos até uns 7, 8. Caramba. Mas foi pouco. Foi pouco. Em relação ao contato que você tem com a dança de salão, né?
Sim, Maravilha, que legal. Bom, vocês me perdoem, tanto a Ani quanto a nossa audiência, o nosso público, se tiver muito barulho. Eu vou tentar baixar um pouquinho o microfone para não pegar tanto. Não tá não, viu, não Thiago? Tá, não? Tá tranquilo, tá. Então maravilha. Assim, eu escuto às vezes, eu não sei pra quem estiver assistindo, né? Mas eu escuto às vezes algumas marteladas, mas de resto tá tranquilo. Parece que eles estão martelando aqui na minha parede, viu? Então tá bom, se tá tudo bem, vamos seguir. O que é importante hoje é a história da Ani. Bom, sabemos então que o seu primeiro contato com a dança de salão e a primeira escola foi a Cia Terra. E aí, lá você começou a ser aluna, né? E normalmente... Bolsista. Já foi como bolsista logo de cara? Direto como bolsista. Como é que foi, assim, então, esse começo? Você chegou lá, conheceu a galera, eles já te convidaram? Você fez alguma seletiva? Como é que foi? Eu fui diretamente para uma audição de bolsista, né? Legal. Abusada, porque... E na cara e na coragem. E aí, na época, eles estavam precisando de bolsistas, né? Então, e foi uma experiência muito bacana, assim, porque... Muita coisa, eu falo isso para os meus alunos, né? Muita coisa eu aprendi a conduzir primeiro do que, de fato, ser conduzida. Legal. Então, quando eu ia para esse outro papel de ser conduzida, eu tinha um pouco mais de dificuldade. Porque eu estava acostumada nessa relação de conduzir, né? Então, no começo, isso foi complexo. Essa chavinha, assim, essas trocas foram complexas para mim. Mas é uma experiência incrível, só que você tem que querer muito aquilo, acho que você tem que gostar bastante, né? Porque é uma dedicação, eu consegui, assim, conciliar as coisas, né? Você tá na escola de 4 a 5 vezes por semana, teve um período que eu tava todos os dias, você entra em diferentes aulas, de diferentes níveis, então eu lembro que no começo era desesperador, porque eu entrava numa aula de samba avançado. Tem uma história que é interessante de contar. Você entra como bolsista, então você está descobrindo o universo, né? Então, acho que os outros bolsistas foram muito queridos, assim, comigo. Então, eu peguei amizade com essas pessoas. E eu lembro que a primeira aula de samba, samba de gafieira, a primeira aula, eu entrei em desespero. Eu falei, nunca vou conseguir fazer esse negócio, não dá, eu não consigo. Porque assim, até então eles tinham, como eu já sabia um pouco de forró, eles tinham me jogado nas aulas de forró. Então, não na minha área de conforto, né? Quando eu fui fazer aula de samba e eu caí numa turma mais intermediária, eu nunca nem tinha feito uma base, não sabia nada, né, literalmente. Porque o pagode é diferente, né, de samba de gafieira. E aí eu lembro que eu surtei, assim, eu falei, não, eu vou sair. E aí um amigo meu, que hoje em dia não dança mais, ele era bolsista lá há alguns anos, ele, não, imagina, você é super talentosa, não, você vai conseguir, é a primeira aula, fica tranquila, né? E foi conversando comigo, mas eu quase desisti na primeira semana. Caramba. Tipo, eu não vou conseguir, mas aí justo com o samba. E aí acho que eu fiquei tanto com aquilo na cabeça que foi onde eu mais me dediquei depois. E aí a relação de paixão com a música também, né, que sempre esteve presente na minha vida, me fez aí estudar muito mais. Olha só que bacana. Normalmente a gente... Antigamente era mais frequente, hoje em dia talvez nem tanto. Não sei como funciona o sistema hoje em São Paulo. Mas hoje, depois de conversar com alguns profissionais aqui, e até alguns mais próximos, alguns amigos, a gente percebe que quando uma pessoa não tem experiência e a gente coloca ela nessa situação numa turma iniciada, intermediário, a gente pode, inclusive, como aconteceu com você, traumatizá-la, né? Pode acontecer até da pessoa... No teu caso, assim, você foi... você estava ali para ajudar, você estava, né, para enriquecer a escola e também poder usufruir de algum conhecimento. Então, às vezes o colaborador, o bolsista, ele é colocado nessas situações e ele vai vencendo, né, os desafios. Só que o aluno, às vezes, a gente sem querer, muitas vezes colocou o aluno nessa situação. Não estou dizendo você, né? Estou dizendo aqui. Sim, acontece. Pode acontecer, às vezes, com qualquer professor, né? O professor, ele... o aluno fala assim, não,
eu já danço. E aí ele vai lá, faz uma aula experimental numa aula intermediária e se coloca numa situação complicada. Às vezes até se chateia, se frustra, pensando que ele não leva jeito pra dança, né? E é uma das coisas que a gente conversa aqui entre os nossos professores, os nossos amigos próximos. E é um consenso que a gente encontrou que é legal a gente saber que existem experiências diferentes, tanto das pessoas quanto das aulas. E se a pessoa conseguir participar daquela turma, é ótimo, isso é bom, né? Por mais que a experiência seja em níveis diferentes. Mas muitas vezes a gente acaba sem querer colocando, ou os alunos se colocam, por falta de maturidade, numa situação como essa. E fica aí uma mensagem, uma sementinha que a galera pode tirar da experiência da Eni. Né? Porque a gente sempre tenta tirar alguma coisa legal, bacana, gostosa do que a gente enxerga, né? E hoje, ouvindo a história da Ani, a gente vai tirar várias experiências bacanas, gostosas, e que poderia ter afastado a Ani da dança. Graças a Deus ela teve uma pessoa do lado dela e ela foi forte, também continuou. Mas são pequenas experiências assim que podem mudar a nossa rota, né? E hoje, o teu trabalho principal é a dança, não é, Ani? Sim. Maravilha. 100% dança. 100% dança, olha que bacana. Hoje se tornou a principal fonte de renda, o principal trabalho, e ela é um nome reconhecido no Brasil graças a essa persistência. Mas poderia ter sido diferente, né? Poderia. Eu gosto de falar, Thiago, que assim, a gente vive num tempo, né, que a gente quer tudo para ontem, né? Eu acho que é muito natural, é a questão do imediatismo. Uhum. E a gente é quase que impossível dentro da sociedade que a gente está inserido não ser assim, né? Porque a gente recebe várias informações, várias influências disso. Então, é importante aos poucos ir tomando consciência disso e perceber. Eu falo bastante para os meus alunos, às vezes tem aquela relação, o samba é difícil, nossa, eu escuto muito isso o tempo inteiro, né? Uhum. E aí eu falo, calma, assim, por quê você tá com essa ânsia, né? É lógico que todo mundo quer chegar no baile, quer dançar, né? Quer se divertir, e às vezes demora um pouco mais, né, para se divertir, mas eu acho que isso é muito do pensamento de cada um. Perfeito. A forma como você pensa, quando você está dançando, simplesmente, no baile, porque ali é para você se divertir mesmo, né? Uhum. Eu acho que na aula você está se descobrindo, né? Você está descobrindo como você pode usar o seu corpo. Isso pode gerar uma frustração? Pode, mas eu acho que é a maneira como a gente também encara as coisas, assim, no nosso dia a dia. Porque, legal, não estou conseguindo agora, mas daqui a um tempo eu vou conseguir. E tá tudo bem, porque cada um tem um tempo, cada um tem um aprendizado. E essa relação de... Legal, você quer aprender algo. Eu digo que o meu processo ele foi rápido até, né? Porque exatamente pelo tempo que eu dediquei a isso. Então, eu estava, às vezes, 5 dias na semana dentro da escola, fazendo as aulas, estudando, assistindo vídeo, olhando referências, indo para os bailes. Eu acho que isso foi fundamental para o meu desenvolvimento. E eu gostava de ir para os bailes, ficar sentada, olhando. Eu fazia muito isso, às vezes, principalmente no começo, assim, até hoje. Você vai me ver no baile, você me vê sentada olhando, tipo, me divertindo com as pessoas que estão dançando, assim. Às vezes tem uma galera dançando, eu tô dando risada, porque eu acho divertido aquilo que tá acontecendo ali, sabe? Legal. E isso foi fundamental, assim, para o meu desenvolvimento. Então, eu sempre falo, o quanto você vive aquilo que de fato você quer, sabe? E é lógico, as pessoas têm outros objetivos, né? Tá tudo bem também, mas eu acho que é entender. E é como se a gente fosse aprender um idioma. Eu quero falar inglês, Ani. se eu fizer uma vez por semana. Perfeita analogia. Por 3 anos, você vai ficar fluente? Desculpa, mas você não vai. Agora, se você fizer, que você faça uma vez por semana, mas durante essa semana você dedique tempo assistindo filme, conversando com alguém e vivendo disso, com certeza o seu processo vai ser mais rápido. Então, eu acho que tem esse lugar para as pessoas olharem, sabe? Total. Porque às vezes é fácil falar, né? Fácil não, assim, mas a pessoa ela se sente chateada e ela simplesmente, não, é difícil, não. Mas calma. O que você está fazendo para isso? O que você quer,
né? Eu acho que é importante a gente olhar onde você quer chegar e qual é o caminho para você chegar naquele lugar, sabe? Perfeito. E tá tudo bem, mas eu acho que é essa análise que às vezes falta um pouquinho nas pessoas, assim, Muito né? bom, muito Num bom. contexto geral, porque eu acho que muita gente olha assim, eu quero dançar. E aí chega na sala de aula e acha que vai sair dançando no primeiro dia. Gente, não vai, sabe? Não vai. Você pode se divertir se você tiver com a sua mente aberta para isso, sabe? Sim. Para os seus erros, que é o principal, porque eu percebo que muita gente se sente mal errando, né? Se sente constrangido. E é natural. E eu Sim. acho que dentro da sala a gente vai aprendendo, às vezes, a lidar com isso, né? Perfeito. Esse lugar de tá tudo bem, faz parte, sabe? Exatamente. Faz parte do aprendizado. Eu gosto muito de usar essa analogia que você fez com o inglês, porque eu conheci uma pessoa que morou fora e voltou pro Brasil, e ela já tinha feito aula de inglês e morou 3 anos, se não me engano, fora, voltou falando fluentemente. Tinha uma pessoa que a gente conhecia em comum que fazia 10 anos de inglês e não falava fluente tão bem, não tão fluente quanto a outra pessoa. Porque a outra pessoa, além de fazer aula, ela foi lá, viveu nos Estados Unidos 3 anos. Então ela vivenciou essa cultura todos os dias. Então é muito do que você falou. Você respirou dança durante um bom tempo, durante a tua vida, quase a semana inteira, né? Boa parte da tua semana. Então, quando você não estava estudando, você estava praticando, olhando, ouvindo, né? Procurando, pesquisando, se interessando. E é como você falou, depende muito também do seu objetivo, né? Onde você quer chegar. Mas se o teu objetivo, como você falou, é ter um resultado mais rápido, aí vai muito do preço que você está disposto a pagar, né? Do quanto você está disposto a estudar por isso, né? Para chegar a esse resultado, para trilhar esse caminho. Então, concordo plenamente. E essa analogia que você fez com o inglês me lembrou dessa história e faz todo sentido. Porque as próprias pessoas, todo mundo que estuda inglês, todo mundo que a gente conversa fala que se você não praticar, você esquece, né? Claro, como tudo na vida, né? Exatamente. Se você não pratica, você esquece. Exatamente. Então, a dança é um pouco disso também, né? E a gente pode até fazer essa analogia do inglês novamente, pensando que a aula de inglês é a aula de dança e que se você não conversar em inglês com outras pessoas, você não vai praticar o seu inglês com diferentes formas de falar, né? Me falhou agora não é o dialeto? Caramba! Quando tem diferentes regiões, o idioma ele sofre uma influência. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o sotaque. Caramba, quase que não volta. O Rio de Janeiro. Você conversa com um carioca, você percebe... Aí, quais. Aí tu tem as particularidades do carioca. Tu tem a particularidade de quem mora no norte, nordeste, né? No sul, no sudeste. E assim vai. Então tem essas particularidades. E quem pratica consegue transmutar um pouco mais, né? Passar um pouco mais por essas vivências. Enfim, claro. A analogia foi perfeita. Eu gostei muito, faz todo sentido, Ani. E, continuando um pouco na sua história, você, então, foi bolsista durante um bom tempo lá na Cia Terra. E quando que a tua história como profissional começa? Você começou... Normalmente tem aquele caminho de apresentação, né? Tem aquele caminho padrão. O teu caminho não foi tão padrão, né? Normalmente é assim, aluno, bolsista, professor, né? Ou colaborador, ajudante, depois professor. Mas nesse caminho, a gente acaba passando por alguns processos, participando de apresentação, né? De competição, e aí começa a sentir aquele gostinho. Tu passou por esse processo também? Passei. Aluna, eu sou até hoje, né? Eu brinco que um bom professor, ele é aluno eternamente. Então, eu gosto de fazer aula. É uma parada que eu gosto mesmo, de ouvir o que as outras pessoas têm para falar, né? Porque eu acho que você vai só agregando, sempre. Então, é uma coisa que eu gosto. Meu processo dessa profissionalização foi nessa escola, né? Que ela acabou mudando de nome, porque a Cia Terra, ela tinha algumas filiais.
E aí os sócios se separaram, então virou o Universo da Dança depois. E aí foi dentro disso que eu fui convidada pelo sócio para fazer o curso de formação que eles tinham, né? Porque dentro dessa escola existia bolsistas, níveis mais básicos, mais avançados, e aí depois já é o que eles chamavam de monitor, e depois você assumia as turmas, né? Legal. Então eu passei por esse processo dentro dessa escola, né? Fiz o curso de formação com eles, foi bem bacana, tipo, acho que agregou algumas coisas, assim. E depois eu acabei assumindo as turmas dentro dessa escola, e aí foi sem fim. Comecei a dar aula, até o momento que hoje em dia eu dou aula só de samba de gafieira, né? Mas eu já passei por aula, eu dava aula de danças de salão, né? Perfeito. Então hoje eu trabalho exclusivamente com samba, até dou algumas aulas de outros ritmos, mas mais particulares. Eu, por exemplo, não tenho um grupo hoje de dança de salão. Certo. Então a tua especialização hoje, o teu maior foco é o samba de gafieira. Sim, Perfeito. sempre. Maravilha. E há quanto tempo você dá aula já? Olha, falar de data é difícil, né? Depois de uma idade a gente esquece. Mas, ó, eu danço, acho que 12 anos, que a gente está em 2022, vai fazer 12 anos, né? Vai completar 12 anos. Eu devo dar aula há uns 8 anos, mais ou menos. Legal. 8, 9 anos. Show. E quando que essa chave mudou? Quando que você começou a se dedicar só ao samba de gafieira? A tua história, ela se cruza, ela se encontra com a história de algumas pessoas, né? Se você quiser citar, fica à vontade. Uma delas, que eu conheci você e ele dançando, é o Paulo Fonseca, né? Sim, sim. O Paulo foi meu primeiro professor de samba. Ai, que legal. Então, eu brinco, muita gente falava assim, nossa, sua evolução foi muito rápida. E eu falo, eu tive a sorte de cair, né, de encontrar no meu caminho pessoas que já se dedicavam a essa arte aqui em São Paulo, e eu fui vivendo muito disso, né? Então, os profissionais daqui de São Paulo mais antigos, né, do samba de gafieira, o Paulo, a Vanessa, o Ricardo e a Camila, todos eles eu sempre tive muito contato desde quando eu comecei a dançar. Legal. Então, eu falo, assim, que isso foi um fator bom para mim, para minha evolução, para saber que caminho seguir, né? O Paulo foi parceiro da Vanessa, eu fiz parte nessa época da companhia que ela encabeçava e ele também estava junto. Foram aí as minhas primeiras apresentações. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não sou muito do palco. Eu acho muito bonito, eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, quando eu subo no palco, é um momento que eu me realizo, é a minha vida. Quando eu subo no palco, eu tô assim, tipo, em desespero. E eu falo isso para as pessoas falam, nossa, Anne, mas nem parece. Pode ter certeza. Mas é um negócio muito louco que eu acho que a gente treina tanto para aquilo, e aí é uma ansiedade que eu tô ali. Essa exposição de palco é uma coisa que eu não gosto muito, né? Eu amo salão. Eu sou dançarina de salão, eu amo de verdade. No salão eu me acabo, literalmente me acabo. Agora, no palco, eu sempre tive essa, né? Mas eu vou, enfrento, encaro. Tipo, eu acho que quando a música começa, aquilo me domina e vai, sabe? Só que esse pré-palco é uma coisa que, né? É difícil para mim, mas a gente precisa fazer, né? Acho que faz parte, né? De encarar essas coisas. É muito legal saber disso, saber que, por mais que você não esteja muito confortável, você vai lá e se desafia, que seja de um modo prazeroso, né, para você. Por mais que talvez na hora de dançar não seja, talvez vendo o resultado pode ser que sim, né? Sim, sim. Né? E um dos fatos que eu lembro, uma das referências também que eu tenho na dança é o Diego Fiore. E o Diego Fiore, ele estava aqui em um workshop em São Paulo, e ele sempre foi muito famoso pelos trabalhos coreográficos dele, né? Sim. Ele é muito reconhecido por isso.
E vocês apresentaram uma coreografia top, que você tem um figurino rosa aqui em São Paulo, acho que no Samba Plural, acho que foi no evento do Rogerinho. E eu Sim, lembro sim. dele abordando vocês e elogiando o quanto vocês conseguiram preencher o espaço, sendo que uma coreografia de dupla é muito mais desafiador né, nessa parte, né? Uhum, E eu vi o Diego abordando, eu não sei se você estava junto ou se era só o Paulo, eu não lembro se você lembra desse episódio. não lembro. Não Não, lembro. não. Eu vi o Diego abordando, ou era você e o Paulo, ou era o Paulo. Ele falando que vocês estavam muito bem, preenchendo o palco, que vocês estavam de parabéns e tal. E é sempre bom saber que uma das. Por mais que você e o Paulo também sejam referências, uma outra referência, né? Principalmente nessa parte também coreográfica, pra te elogiar, né? Pra te abordar, pra citar você e o Sim. quanto você foi bem. E isso pra mim foi muito legal. Eu falei, caramba, olha só, não é só o público que gostou, não é atrativo só pros olhos do público, porque o público se encanta, acha gostoso, maravilhoso, né? Acha lindo, mas um olhar técnico como o do Diego, vendo vocês ali elogiando, eu falei, caramba, então eles estão em outro patamar mesmo. E isso foi muito legal. Então é um fato que ficou na minha memória. Fica a mensagem pra Que você legal. e pro Paulo. Que legal. Essa coreografia a gente recebeu bastante elogio mesmo, assim, né, em vários quesitos, assim. A gente teve esse processo coreográfico, a gente teve a ajuda de uma pessoa que eu sou fã, de verdade, né? Então, eu e o Paulo, a gente escolheu a música e foi montando a coreografia, mas chegou um dado momento que a gente, às vezes, precisava... Eu acho isso super importante, assim, para nós profissionais. A gente precisa, às vezes, de um olhar de alguém de fora, né? E o Rafa Martins foi a pessoa que ajudou a gente pra caramba, porque durante o meu momento de parceria com o Paulo, né, que a gente rompeu um pouco antes da pandemia, mas quando a gente estava junto, a gente estudou muito a relação do tango. Aí você vai falar, Anne, você sabe dançar tango? Não, não sei dançar tango. Mas a gente foi buscar no tango muita referência corporal, sabe? Legal. Técnica e de conexão, de formas de condução. Então, a gente fez bastante. A gente fez um grupo de tango e depois a gente fez bastante aulas particulares com o Rafa e ele foi uma pessoa fundamental para essa coreografia, assim, no sentido de olhar e falar: olha. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim, o que você acha de fazer desse jeito? Isso aqui não tá legal, vamos pensar alto, baixo, e foi dando um outro olhar, assim, Legal. coreográfico. Pra gente foi bem importante, acho que foi um mega aprendizado, assim, para nós dois, assim, nesse sentido coreográfico, né? Legal. Logo depois a gente teve uma companhia, né, uma equipe que dançava com a gente, que foi o AP Samba, e a coreografia que a gente fez, que montou com eles também, foi bem elogiada nesse sentido. Porque a Show. coreografia de grupo é legal, né? Traz uma energia diferente, acho que ainda Uhum. mais pro samba, né? Que o samba tem essa característica de diversão, de alegria, né? De descontração. Perfeito. E aí foi bem bacana também. Que legal, legal. Esse trabalho eu ainda não vi, mas eu vou procurar e vou, inclusive, procurar colocar aqui na descrição, viu, galera? Quem quiser assistir esse trabalho da coreografia que eu mencionei, normalmente as coreografias têm nome, né? Essa teve? Não faz pergunta difícil, né? Olha, tinha um nome, mas faz um pouco de tempo. E Ah, aí então. eu não lembro. Não, deixa pra lá, não tem problema. Mas não tem problema. Eu vou procurar esse trabalho do que vocês estão de figurino rosa. E vou procurar também sobre. Deve estar no YouTube, a AP Samba? Tem Tem? no YouTube. Maravilha. Vou colocar aqui na descrição pra galera assistir. Legal. E sabe, Thiago, você me falou dessa coreografia do Rosa, eu achei que você ia comentar, porque justamente essa Teve um apresentação, acidentezinho, né? exatamente, teve um Eu mega achei que. acidente. Quando você falou, Foi. eu falei, caraca, ele vai lembrar disso. Teve. Pode citar, pode citar. Meu figurino, ele foi se despedaçando no meio da apresentação, porque enroscou, a gente fazia uma passagem, né? E aí as minhas franjas enroscaram no botão do blazer, né, dele.
E na hora eu senti que eu estava um pouco presa e eu não tive dúvidas. Nessa hora minha atitude é muito maior. A música era muito rápida, né? Da maravilhosa Elza, Amo de Paixão. E aí a minha primeira reação foi bater a mão e seja o que Deus quiser. E ele não percebeu na hora. Ele não, né? Ele nem percebeu que tinha enroscado, nem percebeu que eu tinha puxado. Eu bati para arrancar mesmo, né? E continuei dançando. Só que eu não vi, porque eu bati para arrancar e continuei dançando, fazendo a coreografia. Aham. E aí, beleza, tal. Eu vi que ele começou a ficar com uma cara. Gente, essas coisas no meio de uma coreografia é muito engraçado depois. Porque assim, você é 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, mas a adrenalina, ela tá muito alta, né? E Parece você tá 30 ali naquela segundos, né? energia. Exato, naquela energia, naquela emoção. E aí eu vi que ele começou a ficar com umas caras e eu pensei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele fazia assim, pra mim, né? Continuei, né? Eu só continuei. Aí a gente foi, agradeceu, e aí quando eu agradeci, assim, que eu comecei a olhar no chão, eu vi pedaços do meu vestido pelo chão. E aí eu acho divertido, eu acho engraçado, né? Teve gente que veio assim pra mim e falou, nossa, Anne. Eu falei, imagina, gente, aconteceu, faz parte, né? Não paguei nada, né? Eu fiquei assim, foi a franja do vestido que caiu, mas eu fiquei com um body, meias franjas, assim, mas não chegou a, né? Fazer a roupa, literalmente. Aham. E aí eu lembro que. Aí eu olhei aquilo no chão, aí eu vi, ele foi pegando, tá, não sei o que, ele falou, o que que aconteceu? Aí eu comecei a rir lá atrás. Quando eu olhei no espelho, metade da minha saia de franja tinha caído, então eu só tinha meio corpo de franja e o outro corpo sem franja, literalmente estava só no body. Caramba. Mas aí foi hilário, foi hilário. E Mas aí depois a gente... vocês fizeram passagem com o figurino antes da apresentação? Cara, eu sempre faço passagem com figurino, exatamente por conta disso. Já tinha acontecido numa outra coreografia também, de ter enroscado, porque a franja, ela enrosca, que é uma beleza, né? Uhum. Principalmente quando vocês estão com botão, ela acaba enroscando, né? Aham. E no dia, é isso, né? É aquela zica. No dia eu tinha falado, vou arrancar o botão do seu terno. Ele falou, não arranca. Eu falei, pô, você vai dançar com o terno aberto, deixa eu arrancar. Aí ele falou, não, deixa. E aí eu tinha recebido o vestido alguns dias antes e tinha colado as pedras, porque eu mesmo colo, tá? Eu gosto desse Aham. processo. E aí eu falei, não vou passar com vestido, porque senão eu vou acabar perdendo muito a pedraria. Sempre passo com vestido. Nesse dia especificamente, ele falou, tá bom. E aí aconteceu tudo isso, mas foi engraçado, porque depois a gente foi dançar de novo, eu arranquei todos os botões. Comigo aconteceu também. Mas o da minha parceira prendeu o paetê no meu paetê. Era o salsa open na época. Aí o paetê dela prendeu no meu paetê. Aí quando estourou, abriu a saia dela. Ela tava com um shortinho por baixo, mas abriu e estourou. E aí a gente continuou dançando. Eu percebi, depois ela percebeu. Mas acontece, são coisas do palco, né? É, exatamente. Sim. Que legal. E a tua história com o Paulo, você falou que começou na companhia. Você, inclusive, eu não sei se é um fato, mas pelo que você falou, a tua dança teve um boom, né? Acabou decolando depois que você começou a entrar nas companhias, se apresentar, se relacionar profissionalmente com o Paulo também. Então vocês tiveram esse boom. E então a gente pode considerar que ensaios, né, consecutivos, né, esse treino árduo faz com que nossa dança também evolua, né? É mais uma forma de conquistar resultados, né? Então quem pensa em se apresentar, em competir, pode procurar resultados através dessa forma, né? Estudo, como você falou, é essencial e é interessantíssimo manter, né? Sempre fazer aula, sempre estudar, mas tem formas e formas de adquirir resultado. Hoje, a tua preferência é pelo salão, né? Na verdade, sempre foi, como você falou, né? Sempre foi. Sempre foi. Você é mais, então, uma dançarina social do que de palco. Sim. Show. Mas é isso, né? Eu acho que a nossa profissão,
ela acaba, de alguma forma, trazendo, às vezes, essa necessidade de apresentações, né? Hoje em dia, eu tenho uma parceria com o Renato, e aí, mais para frente, a gente está pensando aí em começar uma coreografia, exatamente porque é uma porta de abertura, às vezes, do trabalho, né? Exato. Principalmente quando a gente tem uma nova parceria. O Renato, ele já era professor, ele dava aulas, mas o samba é interessante porque acho que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de estudo com relação ao samba, mas ele foi passando por vários outros lugares, né? Eu fui num caminho mais direto, digamos assim. E aí é legal para as pessoas conhecerem, né? Sim. Acaba tendo um pouco mais de visualização, né? Hoje em Sim. dia, acho que a internet te possibilita. Você joga no Instagram, em algumas ferramentas, você tem 30 mil views, né? Então, não necessariamente precisa ser um processo coreográfico. Mas eu acho que o processo coreográfico, ele abre os olhos de algumas pessoas para a dança de salão num contexto geral, né? É uma vitrine, né? Sim, ainda é uma boa vitrine, né? Legal. Bacana. Então, fica mais essa sementinha aí, se você quiser se lançar um pouco mais, né, aparecer um pouco mais na dança, se lançar como um profissional, né, com uma nova parceria, fica a ideia de que você pode lançar algum trabalho, né? E o legal é que os organizadores de eventos sempre abrem espaço, isso é muito legal, né, na dança. Sempre tem um organizador querendo uma apresentação nova, né, uma parceria nova, alguém bacana para lançar um trabalho no seu evento. E, inclusive, hoje em dia é muito mais comum, inclusive, as pessoas pagarem. Eu não sei como é que é em São Paulo, mas você vai num local específico, você quer lançar um trabalho, você vende esse trabalho, você vende a coreografia apresentada naquele dia. Isso é muito legal. Então, para quem está aí ouvindo e gostaria de absorver essa experiência aí da Ani, né? Fica essa sementinha, muito legal. E a tua parceria com o Paulo, você falou que encerra um pouco antes da pandemia. Vocês decidiram tomar decisões e caminhos diferentes, e aí seguiram caminhos distintos. Mas isso não foi por causa da pandemia, não, né? Não, foi antes. Foi antes da pandemia. Ah, legal. A pandemia veio depois, surpreendendo todo mundo, né? Mas foi antes. A pandemia entrou em 2020, a gente já tinha definido isso em 2019. Entendi. Um término de parceria nunca é fácil, né? Por mais que seja, pelo menos as experiências que eu tive, as separações que eu tive com relação à parceria de trabalho, muitas vezes é por um caminho melhor para a pessoa e para você, mas se separar depois de um tempo que você já tá com aquela pessoa trabalhando, né, desvincular o nome, inclusive, é uma situação um tanto complicada, né? Eu não sei como é que foi para vocês. É delicado, porque assim, eu acho que tudo que é novo, a gente tem receio, e é natural, né? Então, no começo, para mim, foi, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque o mercado, ele ainda é fechado, assim, eu não digo fechado, mas existe sim ainda uma relação muito machista dentro do mercado, né? No sentido de que, às vezes, as contratações, elas são bem dirigidas sempre para os meninos, né? São eles que recebem os convites e tudo mais. Isso vem mudando, sim, né? Eu acho que, num contexto geral, a mentalidade das pessoas mudou, né? Ainda bem. Mas, para mim, nesse sentido profissional, foi delicado. E foi interessante, porque é isso, é desafiador. Sempre, porque eu vim minha história, assim, né? Então, quando eu decidi me profissionalizar, eu tive uma pequena parceria com o Pet, né? Nós somos campeões paulistas do swing do Black, que teve uma etapa aqui em São Paulo e a gente ganhou. E aí, logo, eu encerrei, na verdade, essa parceria com o Pet para começar essa parceria com o Paulo, né? Na época, a gente mantinha uma relação também. E aí, fazia muito sentido, porque você tem uma convivência maior com a pessoa. Então, você tá junto o tempo inteiro. Sim. Então, a gente teve essa parceria aí por não sei quantos anos. Vocês perceberam que eu sou fraca com datas, né? E aí, quando terminou, eu falei, nossa, como que vai ser agora, né? E aí,
O Rê fazia parte da nossa equipe, né? Essa equipe do AP Samba que a gente tinha. E aí eu falei, vamos treinar junto. E comecei a treinar com algumas pessoas, assim, no sentido de dançar. Simplesmente dançar, né? Certo. E depois, durante a pandemia, que eu e o Renato, a gente decidiu, vamos tentar fazer uma parceria? Vamos, né? Nesse sentido de desenvolver um trabalho, desenvolver uma ideia, criar mais nesse sentido, né? Uhum. E é isso. Foi desafiador, bastante esse término, mas num contexto geral, eu acho que tudo que é novo, a gente tem, eu pelo menos, né, posso dizer por mim, eu tenho medo, né, desse novo. Sim. Só que isso vai te mostrando que você é capaz, que você consegue, que você pode, sabe, nesse sentido. E que as coisas vão dando certo, simplesmente, né? Eu acho que se você tiver dedicação, se você tiver esse ímpeto de realmente ir, fazer e não desistir, porque a gente sabe que num contexto geral, trabalhar com arte no Brasil não é simples, né? Uhum. Então, tem esse lugar de, é isso realmente que você quer? Então, se é isso, é muito trabalho, é muito suor, é muito esforço, dedicação, e você vai conseguir, né? Se você for dedicado a isso, tanto a arte de ensinar as pessoas, né, a dançar. Perfeito. Você vai conseguir em algum momento, sabe? O importante, eu acho que é não desistir, porque desistir é fácil. Eu acho que já passou pela cabeça de todo mundo em algum momento. Abandonar. Nossa, parece que eu fico insistindo em algo que não vai dar certo, né? Perfeito. Mas é isso, eu acho que é continuar. Que legal, que legal. Que bom que vocês entraram no consenso, que seja o melhor para os dois e que os dois cresçam ainda mais. Desejo o melhor de verdade para vocês. E eu sei que para você provavelmente deve ter sido mais desafiador do que para ele, porque mulher no cenário da dança, como você falou, ainda não tem tanta credibilidade quanto os homens. E eu acho que esse cenário tá mudando cada vez mais, porque os homens é que são os procurados para ser contratados, né? Para um workshop, para um evento, porque se a mulher hoje menos, mas se a mulher é contratada individualmente, sozinha, é uma situação atípica, né? Uhum. É mais comum um homem ser contratado sozinho do que uma mulher ser contratada sozinha. Independente das habilidades dela, se ela consegue fazer condutor e conduzida, se ela tem capacidade de dar aula sozinha ou não, se ela tem esse nível de alcançar a galera da mesma forma que um homem alcança. Hoje em dia as coisas estão mudando, como você falou, os caminhos estão diferentes, graças à sociedade, né, que vai mudando, que vai percebendo a força e o poder da mulher, tanto quanto o do homem. O diferencial é que o homem sempre teve numa posição de poder, né? Sempre teve em posições privilegiadas. E hoje, não tô falando sobre politicamente correto aqui não, tá, gente? Eu tô falando sobre o que realmente eu acredito. É realidade. Exatamente. Todo mundo sabe a batalha que as mulheres tiveram para conseguir votar, né? Que é uma coisa tão simples hoje, mas que para muitas mulheres antigamente isso era uma batalha, era uma luta. Então as batalhas de antigamente são batalhas diferentes hoje, mas são batalhas, né? O que a Ani está enfrentando no mundo da dança, construindo um trabalho agora com uma nova parceria, talvez desenvolvendo alguns trabalhos individuais no começo, ou até podendo fazer isso, né? Sem estar vinculado necessariamente a um nome de um homem, né? Então você tem total capacidade e habilidade para isso. O fato é agora ter mais espaço, né? É isso que eu acho que a sociedade está caminhando, para que vocês tenham cada vez mais espaço. E eu tô falando de um lugar, assim, para mim é fácil falar disso porque eu não passo por essas batalhas, esses desafios. Mas ao menos eu penso, eu menciono, eu converso, eu discuto, eu compartilho essas ideias e luto e tento ajudar o máximo que eu posso. Se eu organizo um evento, se eu tenho alguma coisa partindo daqui da minha escola, da minha organização,
eu tenho certeza que isso passa pela minha mente, pela nossa discussão. Isso pode passar, né? Pode passar pela mente e pelos assuntos dos organizadores de baile, de workshop, de evento, de escolas. E só o fato de estar pensando nisso, discutindo, conversando com mulheres como você, que vivenciam isso no dia a dia, já faz com que a gente amadureça essa ideia, né? Que a gente pense nisso, cresça nesse assunto. Eu acho que isso é importante para todo mundo. Sim, com certeza. E enquanto você falava, eu acho que é um fator muito positivo da pandemia, porque se a gente for parar para analisar, né, qual é o maior público que a gente tem em dança de salão? É feminino ou masculino? É feminino. É feminino. Então, assim, tá aí, sabe? É procurar professoras com que você se identifique, para que você faça aulas. Eu acho que hoje em dia, mesmo antes da pandemia, né, a gente tem mulheres incríveis que fazem esse trabalho, né, solo, dedicado para mulheres, né, que é um trabalho lindo, e eu senti que durante a pandemia a gente conseguiu mostrar mais o valor disso, sabe, de um lugar onde você também precisa se conhecer melhor, ter mais essa consciência do seu corpo para que você proporcione uma dança gostosa, né? Tipo, que você compartilhe esse prazer dançando mesmo, né? Perfeito. Durante a pandemia, eu mesma desenvolvi um curso para mulheres, né? Que eu chamei de O Samba Delas. A minha ideia é trazer isso para o presencial. Legal. Mais para frente, não sei se esse ano ou ano que vem, mas várias profissionais que ainda não faziam ou que faziam de uma forma mais de workshop, sabe? Porque eu já tinha dado alguns workshops assim mais voltados para o público feminino, mas nunca uma relação de uma turma, né, com vários encontros, que foi o que eu fiz durante a pandemia. Então eu acho que muita gente fez isso e é uma coisa que acho que chegou para ficar, sabe? Porque eu senti que os alunos entenderam melhor, né, pela situação, que o fato de treinar sozinho é muito importante. Perfeito. Porque às vezes a gente está numa relação de dança a dois, então a gente está sempre ali dentro de um abraço, né? E às vezes não passa por essa experiência do treino solo, sim, que é muito importante para ambos, né? Sim. Então acho que a pandemia trouxe isso de muito positivo, assim, Perfeito. né? No contexto de um treino mais individual, voltado para o seu, porque antes de eu conseguir passar aqui para você, eu preciso saber daqui, do meu, né? Eu preciso ter essa consciência, eu preciso entender o que está acontecendo aqui para eu conseguir me comunicar com você. Então, acho que isso foi um aspecto muito positivo mesmo, que pelo menos eu vivenciei assim com os meus alunos. Que legal, que legal. E eu gosto, inclusive, de pensar, há uns anos atrás eu escutei essa frase e fez muito sentido para mim, que você não consegue ser feliz com outra pessoa se você não é feliz sozinho, né, consigo mesmo. E eu acho que tem muito a ver com a dança isso, né? Como que você pensa em desenvolver e dançar bem com outra pessoa se você nunca dançou sozinho, se você nunca se olhou, se procurou, né? E eu acho que é um pouco disso que as pessoas estão vivendo. E é muito legal isso, porque o online e a pandemia, eles realmente impulsionaram, né? Eu acho que a gente pulou uns 10 anos, talvez mais, lá na frente, o quanto as pessoas procuraram aulas online, né? E até nós, professores, impulsionamos um pouco desse nosso método, né? Porque, afinal, a gente não tinha outra alternativa. E eu fiz a aula online com a Flávia Teixeira, fiz aula com a Kelly Reis. Então, eu e minha parceira, no caso, a gente fez a aula e as aulas eram voltadas muito mais para performance feminina. Olha que bacana. Olha, um outro fato interessante que você citou é que a maior parte do público na dança é mulher, né? É feminino. E no online, nas nossas aulas, desde o começo da pandemia, todas as pessoas, todas não, mas a grande maioria, 99% das pessoas que fazem aula conosco online são mulheres. Comigo, com a minha parceira. Comigo também. Comigo também. Muito legal isso. Muito legal. Então, assim, um homem ou outro que entrou durante as aulas, mas era muito esporádico, não era frequente como as mulheres. E as mulheres, inclusive, são muito mais, eu não vou dizer no geral, mas na aula online elas são muito mais dedicadas.
frequentes, né, presentes, dedicadas, estudiosas. Eu não sei como que é nas suas aulas presenciais, mas no online, aqui foi disparado. Eu vejo, é sempre assim, né? É impossível a gente generalizar, mas eu sinto que as mulheres estudam mais. Que elas vão mais, que elas se dedicam um pouco mais, entendeu? Perfeito. Existem homens que também fazem isso, né? Mas eu não sei se é devido à proporção. Eu sinto que as meninas, elas têm mais esse anseio de querer entender, de melhorar e de evoluir. Eu acho que é mais comum, assim, Legal. dentro do universo que eu vivencio, né? Legal. O que vocês acham, galera? Coloca aí nos comentários. Vocês acham que as mulheres estudam mais porque elas estão em maior número e às vezes falta, inclusive, condutor para estudar? Aí elas vão procurar outros recursos e descobrem esse mundo maravilhoso que as professoras apresentam, que é essa performance feminina. Vocês acham que elas estudam mais porque elas são mais dedicadas na vida mesmo? Como é que é? Comenta aqui que a gente quer saber. Eu e a Ani, a gente vai ler os comentários, né, Ani? Olha a polêmica. Olha a polêmica. E se você é homem e quer dar sua opinião também, coloca aí. Se você é estudioso, se você é dedicado, ou se não é, por que não é? Por que ainda não é estudioso? Por que ainda não é dedicado? A polêmica. Bora fazer aula, meninos. Tem Bora. que fazer aula, hein? Uma vez eu vi uma postagem desse tipo, da Robertinha. Ela abriu uma caixinha de perguntas e aí ela falou assim, por que as mulheres... Alguma coisa assim, por que as mulheres fazem aula particular e os homens não? Aí ela tava reclamando, vocês têm que fazer aula particular, homenzada. Bando de homem preguiçoso, tem que estudar e tal. E é brincadeira, claro, é um jeito descontraído de falar, mas é verdade. Você vê mulheres o tempo todo fazendo aula particular com vocês, com os profissionais de São Paulo, do Rio. E aí você vê, talvez não seja tão... Eu vejo vocês, professoras mulheres, sendo condutor na aula com outras mulheres, dando aula para outras mulheres, né? É bem louco bem isso. Bem comum. Bom. Homens, vocês estão ficando para trás, hein? Vamos lá, vamos estudar. Olha a polêmica. Tem que correr atrás do prejuízo, que a mulherada não tá pra brincadeira, Boa, não. eles não tavam... exatamente. E ó, a gente falou isso várias vezes e a gente acredita nisso, hein? Que a pandemia impulsionou as mulheres de uma forma na dança, num geral, né? Mas na dança, nos seus estudos, na sua dança pessoal, na sua consciência, no seu conhecimento com relação ao seu corpo, à sua dança. Gente, a mulherada vai chegar quebrando no salão da vida, viu? Ó. Sim, Pelo que eu andei vendo, o quanto de mulher estudando. Boa. Bom, a gente falou sobre a tua história, como você chegou. Claro que tem detalhes e informações que a gente precisaria de provavelmente um mês de podcast para conseguir detalhar, né? Mas o nosso tempo também aqui é escasso. A Ani já vai trabalhar, vai dar aula. Aqui nós estamos contando a nossa história com relação à dança e hoje vocês conheceram a história da Ani. Eu espero de verdade que você tenha muito sucesso, Ani, nesse ano maravilhoso. Que seja um ano de renovação. Você já está aí com um trabalho novo, né? Com o Rafael. E espero que... Não, Rafael, não? Renato. Foi o que eu falei. A gente chama de Renato Rafael. Pronto. O Rafael Renato Rafael. Se você estiver assistindo esse podcast, você me perdoe, viu? É que eu quero lhe conhecer pessoalmente, por isso que eu tô errando o seu nome, que é pra eu conhecer pessoalmente e acertar, entendeu? É o Renato, a Ani, eu conheci já pessoalmente em outras oportunidades e recentemente teve um baile aqui em Santos e ela veio e a gente dançou, foi uma dança deliciosa e eu agradeci depois dessa dança, foi muito boa de verdade e através dessas danças, dessas conversas que a gente se relaciona, que a gente conhece pessoas como eu tô conhecendo você e a sua história agora. E eu fico muito feliz de você dispor desse tempo pra contar aqui pra galera do Dança Podcast, viu, Ani? Eu que agradeço.
Eu acho que é um projeto muito bacana, né? Porque às vezes a gente vê os vídeos ali da galera, mas a gente não tem tanto esse contato, né? Quem não tá próximo ali não tem muito esse contato de qual é a história, de onde ela veio, por quê, sabe? E eu acho que são esses projetos, assim, de contar um pouquinho mais da história de cada um, acaba humanizando, né? Porque às vezes a gente que é profissional, algumas pessoas colocam a gente num outro lugar, e não, gente, tá todo mundo junto ali, Perfeito. é tudo a mesma coisa, sabe? Então, acho que talvez isso comece a aproximar um pouco mais as pessoas, né? Que Mas bacana. é isso, obrigado, Imagina. que tenhamos muitas entrevistas ainda nesse ano de 2022, e é isso, Delícia. gente. Boa. Renato, Rafael, Renato, você está em boas mãos. Tenho certeza que a Ani vai potencializar a sua dança tanto quanto você a dela. Vocês vão se impulsionar e que tenha muito sucesso essa nova parceria. E que a Ani também tenha muito sucesso com o seu nome, né? Não necessariamente vinculado, que as mulheres tenham muito sucesso e muita força com o seu nome, e que a dança impulsione mais, independente dela ter um vínculo com um parceiro, um condutor, um homem ou não. Maravilha. Que seja daí para mais. E para fechar, a gente fecha sempre pensando em uma palavra, resumindo o nosso assunto, o nosso bate-papo de hoje em uma palavra. Qual seria para você, Ani? Ai, que difícil, gente. Uma só? Não, pode ser Uma composta. tão grande assim? Pensando Uma na sua história, o que a gente conversou. Pensando na relação da minha história com a dança, eu diria amor. Ah, que delícia. Eu acho que é isso. É muito amor, assim, por isso. Delícia. Muito bom. Inclusive, temos aqui uma psicóloga formada que decidiu dedicar sua vida à dança. Isso é muito legal. A gente vê muito isso na dança. Profissionais formados fora da dança e com o seu trabalho desenvolvido na dança. Eu tenho certeza que a psicologia deve te ajudar muito na tua vida e na tua dança, né? Todo o conhecimento e experiência que você teve ao longo desses estudos podem facilitar muito, né, a tua mente. Inclusive tá lendo se eu sou, né, se eu sou, né, centrar. Eu percebi alguns traços clássicos de perversão. Mentira, de psicopatia. Tá me lendo aqui, gente, ela tá me lendo. Ai, delícia. Então, a nossa palavra de hoje é amor, tá? Não psicopatia, nem perversão, é amor. Delícia de papo, Ani. Gratidão, viu? E se você ficou até o final, comenta aqui embaixo. Amor é a nossa palavra de hoje, é o nosso resumo. Também não esquece dos comentários que a gente pergunta sobre o estudo das mulheres / homens, pessoas, quem polêmica. Estuda mais, polêmica. E comenta aí. A gente se vê então no próximo episódio. Gratidão, sejam bem-vindos a 2022, o podcast está de volta e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, abraço e até mais. Tchau, gente, obrigado.